Será que aquela ideia mágica que eu tive, ela tem seiva suficiente para descer para as raízes, para virar ação na minha vida, na minha rotina, para virar entrega do meu tempo, da minha energia e transformar em algo concreto? Eu vejo o outono como uma transição tão bonita e tão simbólica para nossa vida, porque quando a gente observa a natureza com um pouquinho mais de atenção, a gente percebe que nada acontece de forma brusca, mas sim que tudo vai acontecendo aos pouquinhos. E com a chegada dessa estação, do outono, a gente vai percebendo que o ar começa a ficar um pouco mais seco, o vento começa a aparecer com mais frequência, o céu vai ficando mais cheio de nuvens, o sol vai mudando de posição. Eu amo olhar aqui em casa essa troca do sol, assim, no nascer e no pôr do sol, a cada época do ano ele fazendo aquela volta. E tem uma coisa muito legal também, eu sempre falo nos rituais, que é a seiva das árvores e todo o caminho que essa seiva percorre, né, durante todas as estações, dia após dia. E no outono, essa seiva, que é o prana da árvore, a energia e tem, claro, questões da biologia, mas ela começa a descer para as raízes. E é como se a árvore estivesse mesmo recolhendo a própria energia, se preparando para o silêncio do inverno. As folhas começam a mudar de cor, algumas caem, começa tudo a se transformar internamente e externamente naquela árvore. E quando a gente observa isso com calma, fica muito claro que o outono é uma estação de transição. É como se fosse uma preparação mesmo para o silêncio do inverno. E eu acho muito lindo perceber isso, e perceber como a natureza faz isso com tanta sabedoria, né. Porque diferente da nossa mente, que odeia perder, que freak out com mudanças no geral, a natureza simplesmente acompanha tudo, simplesmente acontece. O verão teve sua expansão, o seu calor, os seus frutos. E agora o outono chega com esse convite para maturação, para refinar, para reorganizar a nossa energia de dentro para fora. E por milhares de anos, os seres humanos viveram muito mais atentos a essas mudanças. As estações determinavam tudo: o que plantar, o que colher, como cozinhar, quando trabalhar. Eu sempre gosto de trazer esse olhar para como a gente vivia antes, sabe? Em tudo que eu faço, eu me pergunto como era antes. Não negando as facilidades e coisas boas que a gente tem hoje, mas percebendo como que a gente pode ficar mais perto da natureza, sabe. Então a forma de viver em comunidade antes mudava conforme o ciclo da natureza. A forma de fazer tudo mudava conforme o ritmo externo, o ritmo que a natureza ia mostrando. Hoje, é claro que a gente sabe que o estilo de vida afastou nossa conexão com esses ciclos. Então a gente tem facilidades e privilégios, né, que a gente ama ter, mas que acabam confundindo um pouquinho o nosso sistema interno. Porque pensa comigo, a iluminação artificial, ela tira o anoitecer. Quando foi a última vez que você foi pra rua e ficou vendo, aquela parte que tá anoitecendo, aquela troca de luz, deixou aquilo acostumar com a sua retina, com os seus olhos? Às vezes a gente nem percebe que tá anoitecendo mais cedo, com o outono, por exemplo. O ar-condicionado, a gente controla a temperatura, a gente não sente se o clima tá mudando, eu posso deixar sempre ali no 23 e essa temperatura. Poucas pessoas saem mais conectadas depois de um ambiente para o outro, percebendo se tá frio ou se tá calor. É mais uma força do hábito, eu vejo, de falar, mas não de realmente sentir e perceber como aquilo tá agindo em você, sabe? Tem uma coisa que eu acho muito louco nisso, que é a comida, porque ao mesmo tempo que é incrível, isso é assustador. Mas você vai no mercado e tem, por exemplo, um morango o ano inteiro. Eu não sei, agora eu até vou pesquisar aqui, se é um morango mesmo a época. A época do morango é no inverno, ou seja, em mais de julho, agosto, setembro, segundo o Google.
Então pensa, se a gente vai lá no outono ou no verão, tem morango o ano inteiro. Às vezes tá lá com aquele gosto de isopor, mas ele tá lá. E muita gente nem sabe hoje em dia quais são os alimentos de cada estação. No outono, por exemplo, né, a gente tem a época do caqui, da abóbora, da batata doce. São alimentos de raiz, alimentos do chão também, que são mais densos, são mais nutritivos, mais quentes. E até pensa, né, a batata doce, tá lá na raiz, tá com uma seiva concentrada, tá com mais energia naquele alimento para dar a energia que o corpo precisa. E todos esses alimentos ajudam o nosso corpo a se adaptar ao clima. Só que quando tudo fica disponível o tempo inteiro, a gente vai perdendo a percepção com o ritmo natural das coisas. Então a gente tem esse ar-condicionado, a luz artificial, comida, o que é ótimo. Eu não, sabe, nunca tô falando, tipo, mal, assim, eu gosto do capitalismo em várias formas, mas até quando ele me desconecta da natureza, sabe? Até quando eu vou agir na vida moderna, me desconectando de quem eu sou em essência, um ser natural. Então é sempre esse olhar que pode trazer, que eu trago, sabe. E quando a gente perde essa percepção, é aí que a gente começa a viver numa linearidade. Então a gente tem uma vida e uma rotina que exige que a gente funcione igual o ano inteiro, como se fosse possível manter sempre a mesma energia, a mesma produtividade, o mesmo ritmo de verão, por exemplo. E talvez parte desse cansaço que a gente sente hoje, dessa desconexão, que tanta gente sente, vem justamente disso. De tentar viver em uma expansão constante, quando a natureza inteira está mostrando que existe tempos de transição pra gente. E no automático, na correria da vida, até dá pra se desligar dos ritmos, mas o corpo, meu amor, como eu falei, ele é natureza, ele sempre vai sentir. Mesmo que a gente vive em ambientes fechados, com luz artificial, com rotina constante, o corpo sempre vai responder à mudança de estação. Você pode perceber como muita gente sente isso, talvez até você com no outono uma vontade maior de ficar em casa, uma certa melancolia, e melancolia não é tristeza, é diferente de tristeza. É uma necessidade de silêncio, menos vontade de socializar. A gente até nota nas ruas, que estão mais vazias, tem mais espaço na academia, ou é só eu que observo todas essas coisas, porque eu sempre tô notando como as coisas estão ao meu redor. E às vezes a pessoa até acha que tá ficando preguiçosa, sabe, ou desmotivada, ou triste, mas na verdade é o corpo simplesmente acompanhando o ritmo da natureza. Isso foi algo que por muito tempo me confundiu. Hoje eu sei que a natureza dentro e fora de mim, ela é muito especial e ela existe, eu deixo acontecer. Não fico mais tentando mudar meu sentir, e eu percebo. Então às vezes não vejo o sol faz 3, 4 dias, tá mais frio, tá garoando, e aí eu vejo que isso faz parte da natureza interna, então se eu sinto um pouco mais de sadness, de vontade de ficar quietinha, é a natureza ali mostrando que, opa, esse momento ele tá realmente pedindo essa introspecção. E até mesmo no inverno, ele não ameaça mais a nossa sobrevivência como ameaçava para os nossos ancestrais, que tinham que se preparar, estocar coisas. A gente continua sendo natureza e o corpo continua alinhado com a estação, só que a gente vai esquecendo disso. E nessas de observar, tem uma coisa que eu percebi muito, que são as pessoas que tentam viver em verão o tempo todo. Você conhece alguém assim? Sabe do que eu tô falando? Que é alguém que tá sempre em movimento, até aí tudo bem, mas ela tá sempre planejando a próxima viagem, e essa viagem ela é sempre para o próximo lugar onde vai ter sol, calor, agitação. E viajar é maravilhoso, e que bom que a pessoa tem esse privilégio, né, de poder viajar e poder estar no verão o tempo inteiro. Porque o verão é a estação mais sexy, mais delícia, mais lua cheia, praia, tudo. Óbvio que a gente quer estar no verão o tempo inteiro. Só que pensa comigo, quando a vida se torna essa expansão, essa vibe,
contínua, a gente vai perdendo a intimidade com os tempos de maturação. A gente vai perdendo o olhar para as nossas raízes. A gente tá sempre lá na lua cheia, sempre lá no ápice, na expansão. Não dá pra viver só dos frutos e ao mesmo tempo querer evoluir, sabe? A nossa alma, ela veio aqui pra evoluir, nunca se esqueça disso. E tem partes da nossa vida que vão amadurecer no silêncio, na escuta interna, que vão se transformar quando a gente diminuir o ritmo, simples assim. E é algo tão simples e eu acho tão lindo, porque a gente é um ser cíclico. E tem outra coisa também, que é essas fases de pausa e recolhimento nos mostram, é o quão profunda é a raiz de algo, sabe? Pensa naquele crush de verão. Será que ele aguenta o frio do inverno? O restante, porque ninguém quer ir para as raízes, para a profundidade. Será que aquela ideia mágica que eu tive, ela tem seiva suficiente para descer para as raízes, para virar ação na minha vida, na minha rotina? Para virar entrega do meu tempo, da minha energia e transformar em algo concreto? Só observando para saber. Só vivendo as estações para saber. E o outono, no meu ver, ele é uma estação de honestidade. Porque sabe quando as folhas começam a cair e aparece a estrutura da árvore? Aparece a essência dela, a parte mais nua, os galhos diferentes, tortos, o que era volume, as flores, as folhas, o enfeite foi embora. E o que permanece é aquilo ali que tem consistência, que tem verdade. E é por isso que eu penso que na vida isso também acontece, sabe? As coisas elas precisam dessa nudez, dessa parte mais raw, mais wild, para que a gente possa olhar com verdade, com honestidade. E o outono é uma estação que nos revela o que que tem raiz. O que era só excesso também vai nos revelar. Então reflita sobre como isso pode estar aparecendo na sua vida, sabe? Como tá fluindo esses excessos e essa parte mais crua. E como eu amo as tradições milenares, não podia deixar de fazer esse episódio, né, sem trazer coisas que eram observadas há muito tempo. Então, no Ayurveda, por exemplo, o outono tá ligado ao dosha vata, que é ar e éter. E então ele tem essas qualidades, né, de leveza, de frio, de secura, de movimento, o que significa que muitas pessoas podem sentir mais ansiedade, mais dispersão, mais irregularidade no sono. Isso é algo que me pega muito. A questão do sono, se não fizer a rotina, eu sinto muito, assim, eu sou puro vata. Então eu sinto demais, e quando começa a esfriar, eu já preciso recorrer às práticas que me ajudam a aterrar, que é deixar de comer coisas cruas e geladas, que é optar por alimentos mais quentinhos. Eu uso muito óleo morno nos pés antes de dormir, ou até no corpo. Uso óleo Nidra Thyla, óleo nas narinas, quando tá muito frio, que é uma prática que regula o nosso sistema nervoso e aterra a mente. Então, coisinhas assim que são perfeitas para essa estação. Outra coisa que me ajuda muito são os pranayamas, especialmente os que aterram, né? Então, a respiração Samavriti, que é a respiração inspira 4, expira 4. Respiração profunda, com foco na exalação bem lenta, sentindo o corpo aterrar no momento presente. Chita pode fazer uma aqui agora. Inspira profundo. E solta. Tudo. O Ayurveda, ele é esse presente na minha vida, o yoga também. E a diferença que faz na minha saúde é algo surreal, é algo palpável mesmo. Outra medicina que eu também gosto muito, que eu tenho cada vez mais pesquisado e buscado aprofundar, é a medicina tradicional chinesa. E tem algo muito legal, é que cada estação é regida por um órgão. E no outono, esse órgão, os órgãos, né, são o pulmão e o intestino grosso. E é algo que já conversa muito com o dosha vata do Ayurveda. Existe até uma frase com uma simbologia muito linda que diz:
para perceber o sopro da vida, primeiro precisamos esvaziar. E faz muito sentido, porque o pulmão e o intestino, essa conexão e a limpeza, então o ar que é movimento e o que reorganiza de dentro para fora. A limpeza do intestino com o ar que entra. Então, para a gente receber o sopro da vida, a gente precisa primeiro esvaziar. Quando a gente olha para tudo isso junto, o outono é puramente esse momento de passar pela transição que nos ajuda a ajustar o nosso ritmo da vida. De começar a sair da expansão do verão e de ir diminuindo com um alimento mais quente, com mais tempo em casa ou bem agasalhada, caminhar observando as árvores em transição, fazer limpeza nos armários, simplificar coisas na sua rotina, deixar os estímulos externos diminuírem e permitir que os caminhos se abram para um retorno ao nosso ser interior, para cada respiração profunda que a gente pode dar e se observar um pouco mais. E por mais que pesquisar, né, quando a gente pesquisa outono, a Aesthetic, ele mostra pra gente velhinha, mantinha, as folhas do Canadá. Aqui em Curitiba tem umas ruas que ficam lindas. E eu amo também essa vibe, fazer fogo na lareira, tomar chocolate quente. Só que o outono é essa questão mais profunda. O outono é se questionar. Como eu tenho nutrido os meus momentos de solitude? Quais podas são necessárias ou quais folhas precisam cair para que eu possa ver a verdade nua e crua? O que me leva de volta a mim mesma? E depois volta nessas questões e responde no seu journaling. E se você é uma pessoa que está começando cada vez mais a ouvir o podcast no seu ritmo, eu já falo para você ter sempre um caderninho com você, para você anotar os insights, para você anotar suas sensações, seus sentimentos. A prática da escrita intuitiva, ela é curativa para nossa alma, para nossa mente. E eu já aproveito também para te falar que se você não segue o app, aproveita para seguir. E por ser transição esse outono, por ser algo que acontece num ritmo da natureza, nos próximos meses também procure observar o que você vai sentindo mental e emocionalmente, o que vai mudando dentro de você. Tem uma coisa que eu também amo observar, são os meus sonhos e aqueles pensamentos que surgem quando eu tô sozinha, quando eu tô solo. Porque eu começo a observar o que me pede menos volume e mais verdade. E essas estações de pausa, de recolhimento, são tão importantes quanto as de florescimento e expansão. A gente não cresce só quando a gente está expandindo, como eu falei antes, mas também quando se recolhe, quando a gente solta, quando a gente confia no fluxo, nesses ciclos, no universo. Tá tendo um barulho de obra, não sei se talvez vai dar pra ouvir, mas se não der pra ouvir, ótimo. Tem uma coisa que eu vou pedir muito pra você me falar. Como que é o outono pra você? O que você gosta de fazer nessa estação? Se você costuma caminhar, observar a natureza, perceber essas mudanças dentro e fora. E se você cultiva práticas de limpeza, de assimilação durante essa transição. Como parte do meu trabalho é uma coisa que eu amo ouvir, como as pessoas vivem os ciclos dela. E até pra eu me inspirar, sabe? E aprender mais, talvez algo que você faça, eu possa, eu vou tentar fazer isso. Assim como eu tô trazendo várias coisas pra você buscar fazer ou aprimorar na sua vida e na sua rotina. Pra ter muito mais bem-estar na vida, sabe? E não esquece de seguir o podcast se você não segue ainda, de avaliar, clica lá, dá suas 5 estrelinhas. Eu tô começando, então essa fase, ela é muito essencial, a sua colaboração, assim como eu tô aqui colaborando com você. E envia pra alguém que precisa entender que o outono é essa fase de transição, que nos convida a amadurecer, a simplificar, perceber o nosso próprio ritmo com mais honestidade. Beijinhos e eu te vejo no próximo episódio.